Aqui está uma troca recente que acabei de terminar. Um ganho enorme de 10% e um lucro enorme, ajudando muito meu portfólio. Como eu sabia que esse gráfico estava prestes a ser publicado? Por causa desse padrão de castiçais aqui. E neste vídeo, vou compartilhar meus padrões favoritos de castiçais, igual a este que uso diariamente. Assim, você pode ler e entender padrões de gráficos, prever a direção do gráfico, se tornar um trader mais bem-sucedido e fazer jogadas como esta. Vamos direto ao ponto, certo? Um dos meus padrões de castiçal favoritos e mais usados que gosto de trocar é a vela envolvente. Já usei em muitos dos meus vídeos anteriores. É um castiçal tão forte porque pode te dar exatamente o momento em que uma reversão está prestes a acontecer. O que é um castiçal envolvente? Bem, basicamente se explica no nome. É um castiçal da cor oposta à vela anterior e simplesmente o envolve. Uma vela de engolimento de alta abre em ou está abaixo do fechamento da vela anterior e fecha acima da abertura da vela anterior, basicamente sendo maior que a vela anterior em ambos os lados, fazendo parecer que está engolindo. Deixe-me mostrar um exemplo. Então aqui encontramos um suporte bem forte, onde o preço recuou várias vezes, dizendo que realmente respeita isso. Vemos que o prêmio volta ao suporte. Podemos esperar que ele se recupere, mas antes de entrar, precisamos de um pouco mais de confirmação, em vez de simplesmente assumir que o suporte vai se manter. É aí que vemos uma vela de alta envolvente. Ela engole completamente a vela vermelha anterior e está exatamente no suporte. Esse é um sinal extremamente otimista e podemos estar bastante confiantes de que o preço vai subir a partir daqui. Então entramos no ofício e vejamos o que acontece. Agora, também é importante notar que só porque há uma vela de engolimento otimista ou baixista, não significa que o preço vai reverter nessa direção toda vez. Você não deveria negociar apenas com padrões de vela. Você deve usá-los quase como se fossem pistas sobre para onde o mercado está prestes a ir, não apenas como tomadores de decisão. Você deve usar outras ferramentas com padrões de castiçais, como suporte e resistências, indicadores, diferentes estratégias, etc. Só para deixar claro, só porque você vê uma vela de alta que engole, não significa que o preço vai subir a partir daí, mas pode ser um bom indicativo de que o preço vai nessa direção. Deixe-me mostrar um exemplo pessimista. Aqui temos o mesmo tipo de configuração. Uma resistência forte onde o preço respeitou várias vezes antes, e vemos o preço subir e começar a desacelerar, nos dando uma vela de baixa que engole a água, engolindo completamente a vela verde anterior. Vemos que foi rejeitado na resistência e houve uma vela baixista que engoliu o investimento, indicando que isso é um bom sinal para vender vendidos. E veja o que acontece: o preço cai. Em seguida, temos a vela do momento. A vela do momento é muito mais fácil de identificar do que a vela engolida, puramente por causa do seu tamanho. Uma vela de momentum é simplesmente uma vela que é de 2 a 3 vezes maior do que as velas anteriores a ela. Essa vela pode ser incrivelmente poderosa, porque na maioria das vezes, depois que ela aparece, o preço continuará seguindo naquela direção, tornando esse ponto um ótimo momento para entrar. A maneira mais eficiente e eficaz de usar esse padrão de velas é em mercados laterais, onde o preço está se movendo de forma lateralizada. Se você perceber um mercado lateral e então aparecer uma vela de momentum enorme, sendo de 2 a 3 vezes maior do que as velas anteriores, você pode ter quase certeza de que o preço continuará naquela direção. Por que isso acontece? Bem, pense assim. Sempre que há um mercado lateral como esse, há muitos vendidos presos em suas operações. Eles não querem sair da operação ainda porque o preço está andando de lado e, sinceramente, ainda pode ir para qualquer direção. Eles traçam seus suportes e resistências e colocam seus stop losses logo acima do suporte. Isso significa que haverá muitos traders colocando stop losses por toda essa área, ou seja, se houver um movimento repentino de preço e o preço atingir essa zona de liquidação, todos esses stop losses serão acionados, só aumentando ainda mais o impulso para que o preço continue subindo. Além disso, quando o preço rompe um mercado lateral como esse, geralmente começa uma tendência naquela direção. É o mesmo tipo de estratégia para operações vendidas, shorts. Se houver um mercado lateral e você vir uma grande vela vermelha, 2 ou 3 vezes maior do que as velas anteriores, isso é um ótimo indicativo para entrar em uma posição vendida, pois é provável que o preço continue caindo. Em seguida, temos o padrão de múltiplos candles. Esse é um dos meus favoritos, pois geralmente funciona muito bem nos gráficos, além de ser bastante simples.
Tudo o que é preciso é ter 3 ou mais candles com pavios indo em uma direção. Quanto mais candles, melhor. Eu gosto de combinar esse padrão de candles com suportes e resistências. Então, olhe para este gráfico. O que você vê acontecendo? Bem, para começar, temos um suporte importante onde o preço rebate várias vezes. Depois, temos vários candles com pavios apontando para baixo, exatamente no suporte. Como você pode ver, todas essas velas têm pavios para baixo, indicando que os vendedores estão tentando romper o suporte, mas os compradores continuam resistindo e vencendo várias vezes, confirmando que este é um suporte importante e que o preço tem uma boa chance de subir. Como dito antes, quanto mais velas, maior a probabilidade de o preço respeitar esse padrão. Vamos analisar um exemplo rápido. O preço se moveu até a resistência. Há várias velas com pavios apontando para cima, indicando que o preço realmente não quer subir a partir daqui, nos dando uma boa oportunidade de entrada vendida. Então entramos aqui esperando que o preço reverta a partir deste ponto, e veja o que acontece, ele realmente reverte. Em seguida, temos o Candle Doji. O Candle Doji é um candlestick com um corpo muito fino e pavios em cada lado. Por que este é tão importante de entender? Porque pode ser um ótimo indicador de quando o preço está prestes a reverter. Está prestes a reverter em uma direção. O que esse candle basicamente representa é que o mercado está incerto sobre para qual lado quer ir e está enfrentando resistência. Sempre que há incerteza ou resistência, o preço, na maioria das vezes, tende a seguir na direção oposta. Vamos ver um exemplo. Aqui temos o preço caindo com bastante força. Então aparece um candle verde, que por acaso é um candle doji. Isso nos mostra que os vendedores estão começando a ficar menos confiantes e os compradores estão começando a entrar, tornando esse ponto um ótimo potencial para a entrada. O que eu normalmente gosto de fazer com candles doji é, depois de ver um, esperar por 2 ou mais candles da mesma cor para confirmar que o preço vai reverter. Então, neste exemplo, vejo um candle doji verde. Eu espero, vejo mais 2 candles verdes subindo, o que me diz que posso confiar que o preço vai continuar nessa direção. Então, é nesse ponto que eu entro na operação e pronto, o preço sobe a partir daqui. Existem várias variações diferentes do Candle Doji que você pode encontrar. Existe o Doji comum, que é o que acabamos de falar no último exemplo, o Doji de pernas longas, que basicamente é o mesmo candle, mas com pavios maiores, o Dragonfly, que tem um corpo pequeno e um grande pavio inferior, e o Gravestone, que tem um corpo pequeno e um grande pavio superior. Todos eles contam exatamente a mesma história, uma reversão no preço. O próximo candlestick que vamos analisar é o martelo. O martelo geralmente é um candle que se parece com isso, um corpo de tamanho razoável e um pavio longo. O que esse candle nos mostra é que os vendedores empurraram o preço até aqui embaixo, mas os compradores absorveram toda essa pressão de venda e elevaram o preço de volta para cima. Isso normalmente é um sinal extremamente altista e pode indicar que o mercado continuará seguindo nessa direção. Um candlestick que é muito parecido com o martelo é a estrela cadente. A estrela cadente é igual ao martelo, mas tem um pequeno pavio do lado oposto. Você deve operar isso da mesma forma que o martelo, ou seja, se você ver um candle de estrela cadente assim, pode suspeitar que o preço começará a reverter. Esse próximo padrão de candlestick é chamado de pinça. Esse padrão é composto por um candle vermelho seguido de um candle verde, ambos com pavios semelhantes na parte inferior. Se você vir esse par, pode ter uma boa ideia de que o gráfico está prestes a subir. Vamos ver um exemplo. Aqui, podemos ver que o preço está prestes a atingir o suporte. Vemos um candle vermelho com um pavio na parte inferior, bem em cima do suporte. Depois, vemos um candle verde que também tem um pavio apontando para baixo. Isso nos mostra que o preço está respeitando esse suporte e agora está ganhando força para cima. Este seria um ótimo momento para comprar. E veja só o que acontece, aumento de preços. É exatamente o oposto de um sinal de baixa. Então você quer ver um castiçal verde e depois um vermelho, ambos com pavios no topo. Vemos exatamente esse padrão aqui, e de repente o preço cai. O último padrão de velas que quero abordar é o Marubozu. O Marubozu otimista. Ou vai ser uma grande vela verde sem nenhum pavio. Basicamente é só um grande retângulo verde. O interessante desse padrão é que ele é um bom indicativo de que o preço vai continuar seguindo na mesma direção. Normalmente você vai ver essa vela no meio de uma tendência, confirmando que a tendência vai continuar subindo.
Vamos ver um exemplo. Aqui vimos uma reversão de preço. O preço começa a subir, então vemos uma vela Marubozu de alta. Perceba como a vela não tem pavios superior nem inferior. Isso significa que o menor preço dessa vela foi exatamente o mesmo que o seu preço de abertura, e o ponto mais alto dessa vela é exatamente o mesmo que o seu preço de fechamento. Isso nos mostra que os compradores têm controle total e podemos quase certamente prever que o preço continuará subindo. E veja o que acontece, realmente acontece. O Marubozu de baixa segue a mesma ideia, uma vela vermelha sem pavios. Aqui, vemos que o preço teve uma reversão. Vemos uma vela Marubozu de baixa, indicando que os vendedores têm o controle e o preço provavelmente continuará caindo. Entramos na operação, tornando essa uma negociação vencedora. Agora é hora de dar uma dica bônus para todos que chegaram até o final do vídeo. Esta é uma forma de eu agradecer por assistir até o final, mesmo que você deva tentar memorizar esses padrões para que, ao vê-los, possa ter uma ideia do que o mercado vai fazer. Eu entendo completamente que às vezes é difícil procurá-los ou até mesmo lembrar como eles são. Bem, sorte a sua que existe uma maneira de fazer com que o seu gráfico mostre exatamente onde um determinado tipo de padrão de candlestick ocorre, o que facilita muito para você identificá-los e nem precisa necessariamente memorizá-los. Para fazer isso, basta ir ao TradingView, clicar na aba de indicadores e digitar o padrão de candlestick que você quiser. Então, para este exemplo, vamos usar o engolfo de alta. Basta clicar e o TradingView irá notificá-lo no gráfico quando aparecer uma vela de engolfo de alta, tornando extremamente fácil identificar quando isso acontece e você nem precisa procurar muito. Você também pode adicionar vários padrões de candlestick ao seu gráfico, assim poderá identificar quando qualquer um deles ocorrer. Espero que vocês tenham tirado algum valor disso e aprendido algo novo. Se isso aconteceu, eu realmente agradeceria se você tirasse 5 segundos do seu dia para curtir este vídeo. O único e verdadeiro problema ao operar com padrões de candlestick são os falsos rompimentos, quando um determinado padrão de vela aparece, mas o preço faz exatamente o oposto do que o padrão prevê. Se você quiser aprender como evitar situações como essa, assista a este vídeo onde eu explico minha estratégia secreta para evitar falsos rompimentos. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.